Jamais comece a ler ou estudar a Bíblia sem oração. Então, Espírito Santo, sinta-se à vontade, nos dê discernimento, nos faça compreender mais as Escrituras e aquilo que nós não soubermos ou não entendemos, traga a revelação divina para nós. Hoje nós iremos aprender princípios de Lucas, mas antes eu quero apresentar a Bíblia que eu estou usando, essa daqui da Thomas Nelson. Ela não é própria para estudos, ela é com espaço para anotações, a versão dela é NVI. Então, se você já pegou a sua Bíblia, o seu caderno e suas canetas, vamos começar? O autor do Evangelho segundo Lucas foi Lucas. Foi escrito entre 59 e 63 depois de Cristo em grego, porque Lucas, ele era grego. E quem era Lucas? Então, aqui são pontos importantes para você depois entender. Ele era médico, um grande amigo, um amigo próximo de Paulo, e ele era gentil. Por que eu achei super importante destacar que ele era gentil? Porque Lucas foi o único gentil escritor da Bíblia. Esse estudo eu fiz com Douglas Gonçalves, lá da Jesus Cop. Depois você começa a estudar com eles, aqui são só os princípios. E Lucas não era um dos apóstolos. É importante você recordar isso daqui, porque muita gente pensa que Lucas era um apóstolo, mas ele não era um apóstolo. Ele destaca muito os excluídos. Quem eram os excluídos? Os pobres, os pecadores, os samaritanos, os gentios e as mulheres. Se você for observar o livro de Lucas, ele está sempre destacando muito sobre as mulheres. As mulheres naquela época ainda não tinham voz, as mulheres às vezes eram rejeitadas e excluídas mesmo da sociedade. Outro ponto importante, por que estudar os evangelhos? Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. E é importante nós aprendermos para termos maior convicção da nossa fé. Um exemplo está lá em Lucas 1:3. Vindo aqui para a nossa Bíblia, lembra de sempre estar com a sua Bíblia do lado. Vou ler com vocês o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhos oculares e servos da palavra. Pausa. Lucas não estava na época que aconteceu os fatos, certo? Lembre-se bem disso. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Outro ponto importante. Lucas, por ser médico, ele entendia muito a fundo como que funcionava, por exemplo, a gestação de uma mulher. Então, Lucas relata desde o aparecimento do anjo Gabriel, a gestação de Maria e o nascimento de Jesus. Por que ele coloca passo a passo? Porque ele sabia que era somente através de uma obra divina, somente através do Senhor, do Espírito Santo mesmo, para que Maria gerasse sendo ainda virgem. Se você quer aprender detalhadamente como que foi a aparição do anjo, como que foi a gestação de Maria, como que foi o nascimento de Jesus, estude a fundo Lucas. Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas tem ao todo 24 capítulos. Nós vemos claramente que Lucas era muito inteligente, alguém muito bem estudado. E o Evangelho de Lucas dá muita importância a João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Ele fala de quando o anjo aparece, que anuncia que Isabel ficaria grávida. Por isso é importante você ler todo o Evangelho segundo Lucas. Algumas perguntinhas a serem respondidas. Qual o tema do Evangelho segundo Lucas? Jesus, o Salvador divino humano. Qual a figura de Jesus no Evangelho segundo Lucas? O Filho do Homem. E além dos 12 discípulos, Jesus chamou mais 72, totalizando 84. E o Evangelho de Lucas mostra isso. Em Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 a 17. Isso aqui foi um breve resumo para nós começarmos a estudar Lucas. Se você gostou, deixe aqui nos comentários e depois eu vou voltar para nós estudarmos mais a fundo cada um dos capítulos. Então foi esse o vídeo de hoje, muito obrigada, que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo. Paizinho, eu oro para que o Senhor levante uma geração apaixonada pelas Escrituras e que te ame acima de tudo, em nome de Jesus.